Olá, meus amados, paz a todos. Eu quero aqui, nessa oportunidade, ministrar a palavra e eu quero usar aqui como referência o livro da Epístola de Tito, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1 ao 4, e depois também eu quero ler o capítulo 2 e versículo 11. Então diz assim, Paulo faz a apresentação aqui na carta, né? Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, eu quero utilizar ela para compartilhar a mensagem que está aqui no meu coração, em nome do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre a graça de Deus, a salvação de Deus, né? E que muita gente vincula ou confunde com a religião, né? Jesus, ele não tem nada a ver com a religião. Jesus, ele não foi um religioso. Jesus, ele nasceu, né, em Israel, como judeu, né? Precisou vir ao mundo. Deus tinha uma aliança com Israel, né? E Deus precisava enviar o seu filho, né, conforme havia prometido, para nos resgatar, nos redimir. Então ele precisava, né, que seu filho fosse inserido aqui nesse mundo, e para isso ele precisava de uma jovem, precisava ser uma virgem, né, a qual foi, né, Maria, a jovem encontrada pelo Senhor, e ela pelo poder do Espírito Santo, né, Jesus ele foi gerado, né? Então a palavra, isso para nos mostrar que como diz a palavra, né, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas morreu pelos pecados, morreu pelos pecadores. Amém? Eu quero falar então dessa salvação versus religião, porque a religião, o que acontece? A religião não traz salvação para ninguém. Nenhum religioso, nenhum líder de religião, nenhum ministro, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum seja qual for o cargo, o título, né, ou a missão que ele realiza, ninguém ou nenhum de nós, ministros, pagamos ou realizamos, ou poderíamos até mesmo realizar uma obra de salvação para os homens, de salvação, uma obra eterna. Somente o único Filho de Deus, aquele que santo, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas morreu para nos salvar dos pecados, morreu para nos libertar dos nossos pecados. Aleluia! Então eu quero aqui ir transmitindo aqui, ministrando a palavra, usando aqui até mesmo o texto que lemos. Então diz assim, Paulo se apresenta como servo e apóstolo. O apóstolo fala enviado, né, de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, né, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Piedade fala de zelo, devoção, e em esperança da vida eterna. Então assim, o propósito, né, o conhecer a verdade e a fé que nós recebemos é para a vida eterna. Jesus, ele morreu a nossa vida mortal e ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Aleluia! Então a palavra fala, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, porque é da própria natureza dele, Deus é verdade, prometeu antes dos tempos dos séculos. Desde o princípio ele já tinha planejado isso, mas a seu tempo manifestou a sua palavra
pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aqui Paulo fala, né, do ministério dele, do comissionamento dele. Todavia, ele está falando de uma salvação que não foi feita por ele. O maior apóstolo, né, o primeiro apóstolo foi Pedro, mas o maior apóstolo da igreja foi Paulo, né? E ele está falando de uma salvação, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, ele está falando do conhecimento da verdade, ele está falando da fé, ele está falando aí que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, enviado por Jesus Cristo, mas fazendo menção de Jesus Cristo, levando todos a Jesus Cristo, dando os princípios dos fundamentos e dos ensinamentos de Cristo para a sua igreja. Então ele fala que Deus, o próprio Deus, que não pode mentir, né, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, ou seja, foi a promessa dele, a vida eterna, como diz lá em Filipenses, capítulo 3, antes dos tempos dos séculos. Então foi prometido que a vida eterna, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, porque como apóstolo e pregador do evangelho, né, então foi uma pregação, uma palavra que foi confiada a ele para ele pregar. A palavra foi confiada a nós para pregar. Nenhuma religião foi levantada ou tem poder para salvar ninguém. Aleluia. Apesar que a igreja, onde há uma igreja genuína, aonde é um cristão genuíno, aonde a palavra genuína, aonde os propósitos genuínos de Deus estão sendo pregados, estão sendo anunciados, o poder de Deus está se manifestando, o poder de Deus está operando. Eu quero falar aqui religião, né, versus, né, salvação, que a obra da salvação, a obra de Cristo, não tem nada a ver com a religião. Agora, Cristo tem a ver com a igreja, e não confunda a igreja com religião, porque igreja, quem é? É os que creem em Cristo, é os membros que compõem o corpo de Cristo, e juntamente com Cristo compõem a igreja, formam a igreja. Religião, propósito de homem, propósito de alguém, propósito financeiro, propósito religioso, né, que de alguém que não fez nada por ninguém, que não pode fazer nada por ninguém, que não tem nada de Deus para ninguém, tá? Então isso precisa ser bem claro. E agora Paulo aqui, né, a Tito era um de seus cooperadores, então ele fala assim a Tito, referindo essa palavra, essa carta, direcionando a ele: meu verdadeiro filho, segundo a fé, meu verdadeiro, então ele está falando de algo verdadeiro, genuíno, segundo a fé comum, a fé da salvação. Ele fala graça, misericórdia e paz, 3 benefícios que Deus nos deu: graça, misericórdia e paz, que mediante a fé nós alcançamos, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele saúda, né, ele dá essa saudação a Tito, né, dizendo, né, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, e ele libera, né, ele saúda, ele dispensa graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor, a do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ele está falando de um Salvador, está falando de uma salvação, ele está falando de uma graça salvadora, de uma misericórdia para com o pecador, da paz de Deus, aleluia, para com nós que éramos, né, estranhos, estrangeiros, inimigos do nosso entendimento. No capítulo 12 que lemos, versículo 11, fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. O que a graça de Deus se manifestou? Se manifestado através de Jesus. Em João capítulo 1, 17, a palavra fala que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele é a própria pessoa da graça, ele é a própria pessoa da verdade. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Aleluia. Então a graça, o Jesus se manifestou, trazendo o que? Salvação a todos os homens. O que ele veio trazer aos homens, a todos os homens? Salvação. Só que muita gente, nesse
caminho, nesse trajeto, está se perdendo ou sendo impedido exatamente pela religião, exatamente pelas fórmulas religiosas, exatamente pelos amuletos e fé, que não levam ao conhecimento da verdade, que não levam a pessoa da graça, da misericórdia, da paz, a pessoa, aleluia, da verdade, a pessoa que dá a salvação, que é Cristo, que é Jesus, que é a verdadeira salvação. Mas ele já se há manifestado, já se manifestou, e ele já trouxe salvação a todos os homens. Então existe agora, existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. E o reino das trevas, eles trabalham e operam com muita estratégia, com muita astúcia, com muita propriedade, para cegar o homem. Em 2 Coríntios capítulo 4, a palavra fala que o Deus desse século cegou, ali se refere a quem? Ao inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não se convertam, para que eles não, a luz do evangelho não resplandeça neles e eles não se convertam e sejam sarados. Então o que estrategicamente o inimigo faz? Ele cega o entendimento, e o entendimento errado gera uma fé errada, o entendimento errado gera uma esperança errada. Aleluia. Então agora, em nome de Jesus, eu quero aqui ministrar para que você possa colocar a tua fé na pessoa certa, aleluia, receber a palavra certa, para que você tenha uma fé certa e desfrute dessa verdadeira salvação, dessa graça que já se manifestou e que já trouxe salvação a todos os homens. E se você ainda não tem ela, se você ainda não participa dessa salvação, aleluia, então é o momento de você ouvir, é o momento de você aprender, de você entender isso. Não posso deixar de falar aqui que dentro do contexto que Paulo está doutrinando, como ele está falando uma carta pessoal a um ministro, a Tito, então ele está exortando vários pontos e várias pessoas que de maneira religiosa, né, se infiltravam dentro da igreja, que estavam dentro das igrejas, né, se dizendo cristãos, se dizendo que cristãos, se dizendo filhos de Deus, mas na verdade pelos seus frutos, pelas suas obras, eles externizavam que não eram, eles provavam que não eram. E Paulo estava exortando Tito a observar isso, a observar. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou que pelo fruto se conhece as árvores. Todavia, então aqui é um livro bem interessante, bem importante para nós ministros, mas existe um ponto muito importante que nós não podemos esquecer, não podemos deixar. Por quê? Os maus hábitos é um fruto, é um sintoma, mas não é um problema. O pecado, na verdade, do homem, na verdade, ele é um produto, mas ele não é o problema, ou a raiz do problema. A raiz do problema, o que é? É a natureza do pecador, é a natureza dele, é a natureza caída, é a natureza separada de Deus, é a natureza rebelada contra Deus. Vamos dizer, o pecado é um subproduto, os maus hábitos também são subprodutos, né? Mas o produto, o que é dos maus hábitos é o que? É a natureza dela, né? Então, até Jesus ilustrou, né, que não pode se colher fruto bom de uma árvore má e nem fruto mau de uma árvore boa. Então ele está falando que isso depende tudo da natureza. Então, o que essa salvação, essa graça de Deus que é se manifestado, Deus ele veio trazer o que? Uma nova natureza para nós, a natureza de filho, a natureza de Deus em nós, pela palavra de Deus enxertada em nós, pela vida de Deus colocada em nós, pelo seu Espírito Santo. Aleluia! Eu quero até fazer uso aqui de uma palavra muito importante que fala exatamente desse assunto aqui que estamos mencionando em Atos 10, fala de um homem, Atos dos Apóstolos 10, fala de um homem que tinha muitos atributos de bondade, religiosamente, humanamente falando, ele era um homem, adequado, um homem perfeito, um homem íntegro, um homem bom, e a palavra até descreve as qualidades dele, os atributos dele. Mas o que aconteceu? O Senhor
Jesus apareceu para ele num sonho, ou os anjos, melhor, ele enviou seus anjos e fez com que, mandou que ele mandasse chamar a Pedro, o apóstolo Pedro, o primeiro apóstolo. E nesse meio tempo, né, Deus deu uma revelação para Pedro, que Pedro, uma visão, uma revelação para ele, de que descia do céu, né, um manto com vários animais, quadrúpedes e répteis, que segundo a lei dos judeus, e Pedro era judeu, né, eles eram comuns e imundos. E o Senhor então fala com ele, através daquela visão, Pedro, mata e come, por 3 vezes. E Pedro disse: de maneira alguma, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. E o Senhor então alertou ele, dizendo: não faças tu comum aquilo que eu, o Senhor, purifiquei. Aquilo que Deus purificou, o homem não pode fazer comum. Um pastor não pode fazer comum aquilo que Deus purificou. Então eu não posso ficar ali chamando pecadores, e sem tratar do problema dele. O problema dele é a natureza dele. O problema dele, note que João Batista, que foi o precursor, o anjo que veio pregando, preparando o caminho para Jesus, ele falou o quê? Que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto seria o quê? Cortada. Ou seja, ia ser cortada aquela árvore ruim para ser plantada uma nova árvore. Ia ser cortada aquela natureza para ser enxertada a natureza boa, a natureza de Cristo. Aleluia. Né? A palavra fala que Jesus é a oliveira verdadeira, nós temos que estar enxertado nele. Né? Nós fomos cortados do zambujeiro velho, do zambujeiro, né? Daquela árvore ruim, daquela árvore espinhosa, daquela árvore, né, da natureza maldosa, mas nós fomos cortados e fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Então isso fala de uma transição de natureza, de uma mudança de natureza. E religião não muda a natureza. Religião vai ficar tratando com sintominha daqui, enfeitando daqui, encobrindo dali, encobrindo de lá, maquiando de um jeito, criando fórmula de um jeito, doutrina de um jeito, te veste de santo, representa santo, te faz de santo, mas quando na verdade ninguém pode ser santificado se Deus não santificar, ninguém pode ser justificado se Deus não justificar, ninguém pode ser perdoado se Deus não perdoar, ninguém pode ser mudado se Deus não mudar. E Deus muda, porque a graça de Deus já veio, trazendo o que? Já foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Salvação do que? Do pecado e dessa natureza pecaminosa, para nós ter a natureza bendita de Deus, a vida de Deus em nós. Aleluia! Então aqui dentro do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala então do centurião romano chamado Cornélio, que era um homem que, segundo a palavra, fala todas as características dele. Ele era um italiano, né? Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha bem, então ele tinha mais qualificações do que muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Mas ele não tinha, mas isso era tudo o quê? Daquilo que ele fazia propriamente, era dele. É aquilo que ele fazia, o temor dele, as boas obras dele, a justiça dele, as esmolas dele, a oração dele. Mas o que Deus tinha nisso? Deus não tinha nada. Então o que aconteceu? Deus mandou um anjo e falou: manda, chama Pedro, e Pedro vai dizer para ti o que convém tu fazer. E aí Pedro teve aquela revelação. Então Pedro foi, né? E aí Pedro, quando chega lá, Pedro pegou e anunciou a Cristo, né? Dizendo que ele foi comissionado para pregar a todo o povo, né? E ele fala de Jesus, o Jesus ressurreto, Jesus da ressurreição. Ele fala assim, aleluia, que falando, né, ainda no Atos 10, o versículo 40, fala assim: e este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem
receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Quando nós estamos crendo, quando alguém está crendo na pessoa certa, na obra certa, naquele que por nós morreu e ressuscitou, naquele que o seu sangue foi derramado e realizou uma obra perfeita para nos aperfeiçoar, quando nós cremos verdadeiramente nessa salvação, nessa graça que foi manifestada, que trouxe salvação a todos os homens, nós recebemos o quê? O perdão dos pecados pelo seu nome. Nós somos perdoados o quê? Pela fé, e aí nós recebemos essa graça, e aí pela graça somos salvos. Aí recebemos a misericórdia, ou seja, que é a misericórdia? Aquilo que eu ia receber como recompensa, como punição, como castigo pelos meus maus hábitos, pela graça eu recebo o quê? Eu recebo o perdão. Eu recebo o perdão e a paz, aquilo que me afastava de Deus, agora pela graça me reconecto, sou reconciliado com Deus, entro em comunhão com Deus, tenho vida com Deus. Então, queridos, resumidamente aqui, para concluir, então, não deixe que a religião te engane, não deixe que o sistema religioso te engane. Se você vai a um lugar que não prega essa salvação, que não prega esse Salvador, que não enfatiza a palavra, eu falo para você com toda a autoridade da palavra de Deus, foge de lá, foge dessas pessoas, foge desses sistemas, em nome de Jesus. E vá para a palavra, procure ouvir a palavra genuína, a palavra centralizada na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, na salvação, aleluia, que Cristo veio nos dar, que Cristo veio trazer, aleluia, em nome de Jesus, porquanto Cristo, ele realizou uma obra tão grande, tão perfeita, aleluia, que Deus o ressuscitou. Aleluia, e se ele ressuscitou é porque a obra dele foi perfeita e ele também tem o poder para ressuscitar todos os que nele também creem, aleluia, para que nós possamos viver em vida, aleluia, na vida de Deus, na presença de Deus, em comunhão com Deus, aleluia, não de uma forma minha como Cornélio aqui, temente a Deus, uma forma digna diante dos homens, não, diante de Deus. É diante de Deus, Deus é quem nos justifica, é Deus quem nos justifica, como diz a palavra no livro de Efésios. Olha que interessante, irmãos, aleluia, Efésios capítulo 2, não podemos se esquecer do que está escrito, a palavra fala assim, aleluia, glória a Deus, Efésios 2, aleluia, então diz assim, aleluia, versículo de número 8, 9 e 10, assim, porque pela graça sois salvos, a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, pela graça sois salvos, por meio da fé, você tem que crer nessa salvação, nessa graça, nesse Salvador, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É presente. O que é dom? Não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que Ele me deu, é por aquilo que Ele é. Não se trata do homem, se trata de Deus, do amor de Deus pelo homem. Não se trata daquilo que o homem faz, mas daquilo que Deus fez pelo homem. Aleluia. Não vem das obras, olha bem, não vem das obras, nem de boas, nem de ruim, para que ninguém se glorie. Você não vai dizer, porque eu fui o bom, porque eu fui o melhor, porque eu fui o melhor ser humano, fui o melhor crente, fui o melhor cristão, fui o melhor isso, o melhor aquilo, o melhor religioso. Não, querido, o teu melhor não vale nada. O melhor é de Deus, o melhor vem de Deus. Não que eu estou dizendo que não tenha valor. Não, eu falo no valor, no padrão de Deus, no propósito de Deus. Aleluia. Agora aqui, porque, versículo 10, porque somos criação de Deus. Aleluia. Aleluia. Realizados ou criados em Cristo Jesus para as obras em Deus. As boas obras se referem às obras em Deus, que nós fazemos em Deus, em fé no Senhor, não em nós mesmos, não por nós mesmos, mas pelo Senhor, aos quais Deus preparou para que andássemos nela, ou praticássemos. Agora nós vamos praticar nele as boas obras. Então a religião cobra, acusa, condena quem pratica más obras, mas ninguém pode praticar umas boas obras se primeiro não estiver nele, se primeiro não conhecer ele, se primeiro não receber a vida dele, se não receber a natureza dele. Então, em nome de Jesus, eu deixo aqui essas breves palavras e oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa
te levar mais a fundo, abrir os olhos do teu entendimento, para que você possa entender, perceber que há um Salvador que já veio, aleluia, que já trouxe uma salvação, ele já trouxe, aleluia, há uma graça, aleluia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, há uma verdade, há uma justiça, há uma misericórdia, há uma paz, aleluia, e ele trouxe para todos os homens. Quem sabe você se enquadra num perfil de que você se condena, ou até mesmo tua consciência te condena e você se julga, as pessoas te julgam e diz para você não tem mais jeito. Não ouça isso, não pense dessa forma, aleluia. Se não fosse assim, Jesus não teria tomado aquele lugar de maldição na cruz, não teria morrido aquela morte maldita, aleluia, para nos salvar, para nos comprar, para nos justificar diante de Deus. Então não dependa daquilo que o homem está dizendo, mas daquilo que Deus está dizendo. Não depende daquilo que o homem está te julgando, mas daquilo que Deus julgou o seu Filho para nos justificar. Aleluia, para nos salvar. Então eu oro em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, para que teu Espírito Santo testifique dela e confirme ela em cada coração que me ouve. No nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu creio, declaro e libero essa palavra, a palavra do teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. E pela fé, Senhor, eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, aqueles que ouvem, Pai, recebam, Pai, a salvação, recebam a verdade da palavra, Senhor, e rejeitem, Senhor, toda a obra do homem, toda a religião, toda a religiosidade, em nome de Jesus, para a tua glória. No nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado, Senhor.